Amém, glória a Deus. Dois Enem abençoados aí. Quero falar para a igreja. E mais uma vez, irmão, eu estou muito feliz aqui para trazer a palavra do Senhor. E a palavra que Deus me direcionou, trabalhou esses dias aí a minha vida. E falou ao meu coração, igreja, sobre as promessas de Deus. Permanecer firme nas promessas de Deus. E eu estudando essa palavra, né, sobre a promessa de Deus, alguns princípios aqui. Eu vou estar aqui falando sobre as promessas de Deus, mas não esqueça de algo, igreja. A maior promessa que Deus nos deu, que está lá registrado lá em 1 João 2,25, que diz assim: ó, esta é a promessa que Ele nos prometeu, é a vida eterna. Então, de todas as promessas, igreja, a maior promessa é a vida eterna. A maior promessa que eu tenho para mim, para minha vida, para a vida da minha família, que você tem para a sua vida, para a vida da sua família, é a vida eterna, é a eternidade com Deus. Essa é a maior promessa que Deus prometeu para as nossas vidas, para aquele que crê, para aquele que obedece, para aquele que está ali seguindo o caminho de Jesus, amém? E obedecendo a sua palavra. E antes de eu entrar aqui no nosso texto, que é o texto base, que é dois textos que eu separei aqui, eu tenho aqui um texto que está lá em Ezequiel, capítulo 36, e no versículo 26 diz assim: dai-vos, ei, um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Igreja, isso aqui é promessa de Deus para nossas vidas. E tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha só, e porém dentro de vós o meu espírito, o Espírito de Deus, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Então Deus, Ele tem promessa para nossas vidas, mas Deus também quer que nós, nós guarda os seus estatutos, nós obedece a sua palavra. Ele quer que nós anda em retidão, Ele quer que nós anda em santidade ao Senhor. Então, igreja, assim, eu estou assim maravilhado, assim, mesmo assim com muitos problemas que a gente passa, questão de enfermidade, de lutas, mas nós servimos um Deus de promessa. Entenda isso nessa vida. Coloca isso e pratica isso no seu dia a dia. Porque, igreja, as lutas, ela há de vir. Jesus ele falou que nós vamos passar por esse tipo de problemas. O nosso caminho, nós vamos trilhar esse tipo essas lutas. Mas a nossa mentalidade tem que estar aqui em Deus. Nós servimos um Deus. É um Deus de promessa. É um Deus, como fala o Salmo de Davi. É o nosso socorro bem presente. Amém? Então, assim, eu estou muito maravilhado, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com os irmãos essa palavra que Deus assim colocou ao meu coração. Amém? E vamos lá para o texto base, que eu separei aqui dois textos. O tema da mensagem, como eu falei antes, é permanecer firme nas promessas de Deus. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, eu separei dois textos. Nesses dois textos nós vamos fazer aqui uma pequena introdução e depois nós vamos para outros textos, mas direcionado na promessa, amém? Naquilo que Deus colocou no meu coração. O primeiro texto diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 29. A palavra de Deus vai dizer assim: eis que envio sobre vós, aqui Jesus falando, a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Irmão,
nós como igreja, nós estamos assim vivendo uma nova vida. Nós estamos assim, vivendo uma nova direção. Nós assim estamos vivendo o novo de Deus. Então, nós estamos vivendo, igreja, uma nova geração. Olha só. Então, Deus ele tem muitas promessas ainda para derramar sobre mim e sobre a sua vida. Então, assim, e tem a palavra que é a nossa palavra, a palavra que está o texto principal da nossa igreja, que está lá em Tiago, até separei aqui, que eu achei esse texto tremendo, igreja. Esse texto aqui que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, ó, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra. Então, essa aqui é a promessa de Deus. Nós fomos gerados pela palavra do Senhor, segundo o querer do Senhor Jesus. E continua assim, ó, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criatura. Irmão, que palavra tremenda. Isso aqui, igreja, é promessa de Deus para nossas vidas. Então, vamos pegar esse novo que Deus está transmitindo em nossas vidas. Irmão, e vamos viver a promessa do Senhor. Amém? Assim, eu estou assim, maravilhado com essa palavra que Deus me deu, que Deus está direcionando a minha vida. E eu estou aqui compartilhando com os irmãos. Amém? E nesse versículo que a gente leu aqui, é o versículo 49 do capítulo de Lucas 24, aqui após que Jesus, ele ter vários momentos aqui com seus discípulos, após a sua morte, a palavra de Deus fala que Jesus, ele apareceu muitas vezes, antes aqui de Jesus subir ao céu, ele aqui apareceu aos seus discípulos, ele se alimentou com seus discípulos, ele teve comunhão com seus discípulos. E num desses momentos, Jesus falou assim, ó, eis quem viu sobre vós. Jesus aqui trouxe uma palavra tremenda, irmão, para o seu discípulo, uma palavra de promessa. Permanecei, pois, na cidade. E imagino eu, muitas vezes, os discípulos estavam com todo aquele acontecimento, estavam tristes, imagino eu, estava abatido, estava assim, muitas vezes com dúvida, né? Mas aqui Jesus, ele trouxe uma palavra, permanecei firmes. Então, igreja, nessa noite, comunidade cristã, nova geração, você que está aí, muitas vezes triste, abatido, com situações acontecendo, muitas vezes problema de saúde, ou problema financeiro, ou até problema familiar, ou no trabalho. Não, eu tenho uma palavra, permanecer firme. Porque Deus, ele tem promessa para você. Ele só quer que você permanece firme. Porque Deus, ele vai derramar a promessa sobre a sua vida. E aqui, e Jesus, ele trouxe essa palavra para os seus discípulos. Então eu quero trazer nessa noite essa palavra para você. Essa palavra serviu muito bem para mim. Fica firme, permanecei. Porque Deus, ele tem muito mais. E ainda muito mais além daquilo que eu e você imaginam. Porque nós servimos um Deus tremendo, um Deus de promessa. Amém? E eu tava estudando esse esboço aqui, ontem à noite, pela madrugada. Eu fiquei assim, Deus me trouxe uma memória, né, da nossa igreja. Quantas lutas que a gente já passou, né? Quantas adversidades que a gente já passou na nossa igreja. Mas olha a forma que Deus trabalha, né? Estamos aí firme na presença do Senhor, mesmo com muitas lutas, mas Deus, amado, ele assim é um Deus assim, de cuidado, é um Deus que é um Deus que cuida de nossas vidas. E tem um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 58. Eu vou ler aqui para os irmãos.
que diz assim, um texto muito conhecido, inclusive o nosso pastor gosta muito desse texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Então, permanecei firme. A palavra fala assim, sede firmes e inabalável. E sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então, permanecei firme na promessa do Senhor. Porque porque o nosso trabalho na obra do Senhor, igreja, ele não é em vão. E Deus, ele há de derramar as suas promessas sobre cada um de nossas vidas. E aqui nós permanecemos firmes na nossa igreja. E Deus, ele nos abençoou tremendamente. Amém? Como corpo, nos abençoou como nas nossas famílias, ministerialmente falando também. Então, Deus é um Deus meio de promessa, Deus que guarda, é Deus que nos dá assim o seu direcionamento da sua palavra, para que nós possamos receber a sua promessa. Amém? Outro texto que está lá o mesmo, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 3 diz assim, ó, sede vigilante, permanecei, pois, firme na fé. Então, são textos que a palavra fala assim, ó, permanecei firmes na fé. Portanto, não vos vangloriosamente, fortalecei-vos, todos os vossos atos, seja feito com amor. Então, igreja, quando nós permanecemos firmes nas promessas do Senhor, Deus, ele há de cumprir aquilo que a sua palavra está dizendo. Deus, ele há de cumprir aquilo que ele está dizendo na sua palavra. Ele vai derramar a sua promessa sobre nossas vidas. Amém? E um outro texto básico que Deus me deu para poder a gente iniciar essa pregação está lá em Atos capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó. Amém. E comendo com eles, determinou que não lhe ausentasse de Jerusalém, mas o que esperasse a promessa do Pai, a qual ele disse, de mim ouviste. Então aqui, o que Jesus está falando para os seus discípulos? Ele estava o quê? Ele determinou para o quê? Para que os seus discípulos eles ficassem, igual a gente falou lá em Lucas, né? Que eles ficassem, obedecessem, ficassem ali em Jerusalém, né? Que ele não se ausentasse, mas que ele esperasse a promessa. Então a gente tem que aprender o que, irmão? A esperar o que é a promessa, porque ela há de vir em nossas vidas. Amém? Sem reclamação, sem murmurar, porque o nosso Deus ele não gosta desse tipo de atitude de pessoas. Deus, ele quer que a gente espere a promessa sempre obedecendo a sua palavra. Amém? E tem outro texto que está lá em... Amém. Eu vou seguir aqui vou seguir aqui a mensagem que eu escrevi, amém? E sempre na mesma mensagem, eu sempre gosto de trazer frases sobre... Eu trouxe aqui 2 frases, irmãos, sobre promessa. E uma frase que eu trouxe aqui, eu achei essa frase aqui, na minha opinião, muito forte, amém? Primeiramente, o que é a promessa? A promessa, ela é uma afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Então, a promessa é o quê? É uma afirmativa de Deus que se dará ou fará alguma coisa em nossas vidas. Então, Deus me aqui direcionou alguns princípios sobre a promessa de Deus, para que nós possamos receber a promessa de Deus. Mas antes de eu trazer esses princípios, que são poucos que eu trouxe aqui, eu tenho aqui uma frase que fala sobre a promessa de Deus. A frase é a seguinte, ó, o nosso erro não anula
a promessa de Deus. O erro de Abraão, que gerou Ismael, mas não anulou Isaac. O que afasta a promessa é o nosso comportamento depois do erro. Olha, irmão, que frase tremenda. Então, o nosso erro ele não vai anular. O que vai anular é o meu comportamento diante de Deus após o erro. Né? E isso é que vai anular o quê? A promessa de Deus na minha vida. É o meu comportamento. Porque a palavra de Deus fala que o quê? Que Abraão, ele errou. Ali, a tomar ali a sua concubina, né? E ali gerar o que? Ismael. Abraão estava com pressa. Abraão, ele errou. Mas isso não impediu de vir Isaac. E o grande problema, o que afasta eu e você da promessa de Deus, é o que? É o comportamento depois do meu erro. Então, igreja, essa frase que eu achei tremenda mesmo, porque é o comportamento nosso depois do erro que vai, às vezes, nos afastar ou até nos tirar da promessa de Deus. Amém? Então, eu trouxe aqui alguns princípios sobre as promessas de Deus. Irmão, tem muitos, irmão. Se você for ver, a promessa de Deus é tremenda, tem muitos textos realmente mesmo. Mas, assim, aquilo que Deus assim, colocou no meu coração, eu estou trazendo aqui para os irmãos. Amém? E o primeiro princípio que Deus colocou no meu coração para que nós possamos receber a promessa é crer. Olha só, o primeiro princípio é eu crer na promessa de Deus. Eu crer que eu estou debaixo da promessa, mesmo na luta. Eu crer que eu estou andando na promessa, mesmo nas adversidades. E eu crer, amado, que eu estou recebendo a promessa de Deus, mesmo passando por muitas provas, mas eu estou recebendo. Então, o primeiro princípio para que eu venha receber a promessa de Deus é eu crer. Eu tenho que crer, né, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu tenho que crer que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está à direita de Deus. Então, para que eu possa receber a minha promessa, para que você possa receber a sua promessa, você tem que crer que o nosso Deus, ele é um Deus grandioso, ele é um Deus tremendo, ele é um Deus de cura, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de cuidado, ele é um Deus que cuida de nossas vidas, irmão, de cada detalhe. Então eu tenho que crer, acreditar, amém? Eu tenho que crer que a minha família, né, a minha família, ela será salva. Está lá em Salmos, em Atos 16, 31. Eu tenho que crer na maior promessa que eu citei lá no início, que é a vida eterna, que está lá em João 2, em 1 João 2,25. Amém? Então eu tenho que crer nesse princípio. A palavra de Deus fala que quando Deus chamou Abraão, ele creu. Ele não sabia para onde ia, ele creu. Ali na voz do Senhor, quando Deus ali no capítulo 12, no livro de Gênesis, chamou Abraão, Abraão apenas creu. E Abraão foi, e ali Deus os abençoou. Amém? Crer é acreditar, confiar e acreditar como verdadeiras palavras. Amém? Então, o primeiro princípio, igreja, para que nós possamos receber a promessa de Deus, você que está aí do outro lado, crer. Que eu coloquei aqui no meu esboço. E o segundo princípio que eu tenho, o segundo princípio que eu tenho que ter para receber a promessa de Deus é o que? É obediência. A palavra de Deus fala que quando Deus chamou Abraão, primeiramente ele creu. Depois ele obedeceu. Aí ele creu e obedeceu. E Deus foi e grandiosamente derramou ali a sua promessa na vida de Abraão. Então, o segundo princípio é o que? É obedecer. Né? Em Gênesis capítulo 12, versículo 4. A palavra de Deus vai dizer assim. Glória a Deus.
Gênesis 12, 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Ó. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, Abraão creu, Abraão obedeceu e Abraão foi e partiu. Por quê? Porque ele creu nas promessas de Deus, ele obedeceu. E a palavra fala que ele foi para um lugar que ele não sabia para onde ia. Mas ele obedeceu, irmão. A importância de nós poder receber, nós andar em obediência à palavra do Senhor. É nós o que? É crer. Milagre, só recebe milagre aquele que crê. Irmão, eu sempre tenho isso na minha vida. Irmão, eu sou uma pessoa que eu sou assim, eu creio em nada, irmão. Se aconteceu uma situação adversa na minha casa, na minha família, eu falei, irmão, você pode até estar, mas eu creio que você vai ser curada. Eu creio que Deus vai te libertar. Irmão, a gente tem que ter isso na nossa vida, crer. Porque o milagre é para aquele que crê. O nosso pastor Gilberto sempre fala isso. Milagre é para aquele que crê. Isso é fato, irmão. Isso é bíblico. Isso é a palavra de Deus. É a palavra viva que fala aos nossos corações. Amém? Crer e obedecer. A obediência a Deus. Eu pulei aqui. Em Hebreus capítulo 11. Eu vou ler aqui, capítulo 11, versículo 8, ainda fala sobre Abraão. Eu não vou me estender muito por causa do tempo, igreja. Capítulo 11, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele o quê? Ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Muitas vezes a gente não sabe os pensamentos de Deus. Por exemplo, Deus ele chamou o pastor Gilberto, o pastor Divanes para essa obra. Muitas vezes ele não sabe até onde ir, até onde chegar. Mas quando nós estamos debaixo de uma direção de Deus, de uma obediência, irmão, lá na frente, nós vamos receber o que? Nós vamos receber o que? A terra prometida. Porque quando Deus chama, e é aquilo que o pastor Giovanni falou, né? Deus chamou ele dois. Deus, ele garante, irmão, a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Deus, ele garante a vitória. Porque nosso Deus, ele é um Deus de promessa. Amém? Atos, capítulo 16. Um texto que também é muito tremendo, irmão. Que eu amo esse texto aqui também. Atos 16, 5. A palavra de Deus diz assim, ó. Atos 16, 5. Olha só, assim a igreja era fortalecida na fé, dia a dia, aumentava em números. Sabe por que a igreja fortalecia? Que igreja, irmãos? Nossa igreja, sabe por que a igreja fortalecia? Porque aqui eles estavam debaixo de uma obediência. Porque aqui eles criam no Senhor Jesus Cristo. Porque aqui eles obedeciam a ordem de Deus, a ordem de Jesus. Eles estavam debaixo de da presença do Espírito Santo. É por isso que a igreja, ela era fortalecida na fé dia a dia. Então é assim que eu profetizo sobre a nossa igreja, seja fortalecida, como é cristã, nova geração, de fé em fé, dia a dia, e que venha a aumentar em números, no nome de Jesus. Essa é a promessa que Deus tem para as nossas vidas, amém? Então a obediência, ela é um fato muito importante, amém? A obediência a Deus, irmão, ela atrai as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Pode ser em várias áreas. Pode ser nos nossos dízimos, na nossa oferta.
no nosso dia a dia, na nossa conduta, irmão, a obediência a Deus, irmão, ela atrai as bênçãos de Deus. Coloque isso no seu coração para as nossas vidas. Se eu e você for obediente a Deus, dia após dia, ela vai atrair o quê? As bênçãos do Senhor, ela vai atrair as promessas do Senhor sobre mim e sobre a sua vida. Amém? Pode pôr isso no seu coração. Seja fiel ao Senhor, seja obediente ao Senhor. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, eu vou até trazer aqui a palavra no dízimo, na oferta. Irmão, Deus, ele não surpreende. Porque esses dias eu fui comprar um bolo para minha esposa ali na padaria, não vou falar o nome da padaria. Mas eu cheguei lá na padaria, o dono da padaria nem me conhecia. Chegou lá e falei, olha, você pega esse pedaço de bolo aqui para você. Olha só, irmão. Olha o tanto que Deus ele nos surpreende. Ou seja, o rapaz nem me conhece. Eu fui lá comprar um bolo e ele me deu outro pedaço de bolo para mim. Viu? E o bolo tava delicioso. Viu? Então, irmão, isso é o que? É Deus nos surpreendendo, né? Quando nós andamos na obediência de Deus, nós andamos sendo fiel ao Senhor, amém? Deus, ele nos surpreende. Pode ter isso na sua vida, na sua mente, amém? No seu coração. O outro princípio que Deus colocou no meu coração, igreja, sobre permanecer firme nas promessas de Deus para que nós possamos receber as promessas de Deus em nossas vidas, é esperar o tempo de Deus. E nesse terceiro princípio aqui, eu tenho uma frase aqui que Deus também colocou no meu coração, uma frase muito tremenda, que diz assim, ó, há sempre uma promessa de Deus. Ela, no tempo dele, se cumprirá, pois aquele que prometeu jamais falha. Seu tempo é perfeito. O crer e continuar crendo te prepara para ver a sua promessa chegar. Olha só o final dessa frase aqui. O crer e o continuar crendo, ela te prepara para ver a sua promessa chegar. Irmão, tremendo essa frase aqui. Eu amo. Eu amo frase, irmão. Eu amo frase. E quando Deus traz essa frase aqui, é tremenda, viu? Então, crê, irmão. Crê e continuar crendo. É uma vida contínua. É crendo. Porque nós vamos receber a promessa do Senhor, irmão. Irmão, eu estou aqui maravilhado com essa palavra que Deus tenha colocado no meu coração. Eu creio que vocês aí, do outro lado, os irmãos que estão aí, me assistindo, eu creio também então. Porque, irmão, é assim uma palavra simples, irmão. Eu não sou pregador, irmão. Eu tenho dificuldade de trazer palavra. Os nossos pastores sabem disso. Eu tenho dificuldade aqui, irmão, de esboçar, irmão. Eu tenho essa dificuldade. Mas quando você está aqui na obediência de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, crendo, irmão, na continuidade, irmão, Deus ele vai derramar assim os céus sobre as nossas vidas. Amém? Então, isso é muito importante. Isso aqui, irmão, não é emoção não, isso aqui é o Espírito Santo sobre a minha vida. Amém? Então, o terceiro princípio é esperar o tempo de Deus. E tem um texto que está lá em Eclesiastes 8:6, que diz assim: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir em cada situação. Irmão, cada situação tem uma hora certa. Irmão, se eu não estou enganado, ou se eu ouvi mal, mas eu acho que eu não ouvi mal. No domingo, a irmã Sônia, eu creio que ela estava na China, ela estava fazendo profético. E ela falou que acho que há 12 anos, né, que ela está ali esperando pelo milagre. Irmão, eu creio, irmã Sônia, que Deus ele vai logo vai derramar um milagre sobre a sua vida, sobre a sua família. Não? Porque, irmão, tudo, irmão, tem um tempo de Deus. Tudo é um tempo determinado do Senhor. Porque Deus, às vezes, ele nos prepara para que nós possamos receber a sua promessa. Amém? E em cada situação, em cada situação. Amém? E tem muitas promessas que demoram. Tem promessa que demora muito tempo, tem promessa que demora poucos tempo, tem promessa que demora dias, anos. Né? Eu me lembro que quando a gente estava ainda na nossa antiga igreja, eu recebi uma palavra, irmão. Eu recebi uma promessa. Mas assim, mesmo as portas estando fechadas lá do mercado,
Onde você pensa a promessa? Eu creio nessa promessa. Falei, irmão, eu creio. Amém. Né? Irmão, e um ano e pouco depois, ali Deus ele derramou ali a bênção do Senhor sobre a minha vida. Porque a gente tem que crer, a gente tem que acreditar. Que aí, mesmo as portas não fechadas, igual estava fechada, quando eu recebi essa palavra. Mas eu creio. Eu creio que o Senhor ia, assim, ia derramar ali grandes bênçãos sobre a minha vida. Amém? E no tempo dele, ele derramou a sua promessa sobre a minha vida. Então, tem promessas que demoram um tempo, tem promessas que demoram menos tempo. Eu trouxe aqui um exemplo de Abraão, né? Abraão, a sua promessa, Abraão esperou 25 anos para receber a promessa. Então, seja, desde Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão, até Gênesis 21, quando Deus cumpriu a promessa. Se você for ver lá, irmão, de Gênesis 12 até o capítulo 21, demorou quantos anos? 25 anos. Para que Abraão possa receber, tomou posse da sua promessa. Amém? Só que Abraão, ele tinha um segredo. Qual o segredo de Abraão? Eu aprendi com esse segredo. E eu quero passar esse segredo para a igreja. Irmão, e eu quero até que os irmãos anotem aí. Está lá em Romanos capítulo 4, versículo 21. Olha só, o segredo de Abraão para que ele, para que ele possa receber, ele esperou a promessa do Senhor. Está lá em Romanos. Eu quero até que os irmãos anotem aí, depois os irmãos lê, quando acabar a live, se os irmãos tiverem a palavra, amém? Acompanhem comigo a leitura. 4, 21, 20 e 21. Texto tremendo, irmão, que eu achei esse texto aqui, viu? Diz assim, ó, não duvidou olha só, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, pela fé, se fortaleceu dando glória. Olha aqui o segredo do cidadão. O segredo de Abraão é o que? Era o poder da adoração, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometeram. Amém? Então, aqui se você for ver, se você for lá para o 18, você vai ver aquele contexto, né? Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a seu pai de muitas nações, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que for dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na sua fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade avançada e Sara. Então, ele não duvidou das promessas do Senhor. Porque, irmão, no tempo de Deus, Deus ele vai derramar promessas sobre cada um de nossas vidas. Amém? Então, o segredo de Abraão é o que? É o poder da adoração. Ele estava dando glória todo o tempo. Outro personagem aqui que esperou, né? Muito tempo. Esse aqui foi mais tempo, né? Caleb. Caleb esperou quanto tempo, igreja? 45 anos para receber a promessa do Senhor. Caleb também, ele tinha um segredo. Qual é o segredo de Caleb? Caleb, ele perseverava em seguir ao Senhor. Irmão, o terceiro princípio que eu trouxe aqui é o que? É esperar o tempo de Deus. Mas para que nós possamos esperar esse tempo, irmão, a gente tem que fazer como Abraão aqui, ó. Adorar o Senhor todo o tempo. Fazer como Caleb. Dois homens aqui de testemunho tremendo. De quê? De perseverar em seguir o Senhor. Então o segredo de Caleb era o quê? Era perseverança. Então para que nós possamos receber no tempo de Deus, quando Ele nos prepara, nós temos que perseverar, igreja. Então aprendemos nessa noite
para receber os princípios da promessa de Deus. Amém? Nós temos que crer, obedecer, tem muitos princípios, mas o tempo é curto, igreja. Deus nos deu esses 3. E esperar o tempo de Deus. Porque aí Deus vai derramar grandiosamente as suas promessas sobre cada uma de nossas vidas, em cada uma de nossas áreas. Amém? E aquilo que nós mais necessita, Deus ele vai nos preparar, Deus ele vai nos capacitar para que nós possamos receber no tempo de Deus a sua promessa. Amém? Em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Outro trecho tremendo que eu quero compartilhar com a igreja. Já estou encerrando já, irmão. As promessas de Deus, elas vão além, olha só, daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Imaginamos ou pedimos. Só para encerrar aqui, eu quero ler esse versículo, para a gente poder orar. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. A palavra diz assim: ora, aquele que é poderoso, nosso Deus, né, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Versículo 21 diz assim: a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e por todos sempre. Amém. Irmão, nosso Deus é tremendo, irmão. Nosso Deus ele é um Deus assim que nós ainda nem imaginamos, nem pensamos. Deus aqui, ele já nos abençoa assim, além daquilo que nós imaginamos. Então, é um Deus cuidadoso de nossas vidas. Amém? Então, você vai crer, irmão. Você vai receber. Você que está aí do outro lado da nossa igreja, abençoado, irmão. Eu amo a nossa igreja. É fato, eu amo a nossa igreja. A gente vai crer. A gente vai obedecer. A gente vai esperar o tempo de Deus. A gente vai prevalecer, irmão. Que a promessa de Deus, ela vai se cumprir em nossas vidas. Crê nisso aí. Que a promessa de Deus, você está esperando uma promessa há muito tempo. Há pouco tempo. Deus, ele vai cumprir a promessa dele em sua vida. Amém? Irmão, mas eu estou passando por muita luta. Eu estou com muita dor, irmão. A promessa, ela é maior de que tudo aquilo que nós passamos, que nós estamos passando. A promessa de Deus, ela é maior. Deus tem promessa maior de que tudo isso que nós estamos vivendo nesse mundo. Amém? A tua força, põe isso no teu coração. A tua força não vai acabar quando você estiver debaixo da promessa de Deus. A tua força, irmão, ela não de líderes, cada irmão. Quero aqui pedir perdão para alguns irmãos que às vezes houve aqui um contratempo, mas eu quero deixar uma coisa bem clara, irmão. A maior promessa de todos que eu citei aqui é a salvação da sua alma. É a salvação da minha alma. Então pede para que Deus todos os dias, irmão, conserve a sua vida, conserve o seu coração, conserve a sua família. Vamos levar mais a sério isso aí, porque Deus, ele o tempo dele, irmão, também vai se cumprir. A sua vinda, a sua vinda, um dia ela vai chegar. O arrebatamento um dia vai vir. Então, a maior e principal promessa de nossas vidas é a nossa salvação de nossas almas. Então, vamos prevalecer firme nas promessas do Senhor. Amém? Eu quero orar pela igreja, quero orar pelos nossos pastores, orar pela palavra e agradecer a Deus. Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse momento.
Vamos orar junto? Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor. Te agradecer, Pai, por mais um momento, estamos aqui na Tua presença. Meu Deus, te agradecer, meu Deus, por cada irmão, Senhor, que ouviu a Tua santa, Senhor, e gloriosa palavra. Pai, que o Senhor venha dando muita saúde ao nosso pastor Gilberto, a sua família, pastor Divani, sua família. Senhor, sabedoria. Senhor, capacita cada dia mais. Senhor, dê visões, Senhor. Senhor, abra, Senhor, a cada coração, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha a cada dia, Senhor, nos dando sabedoria, nos dando força, fortalecendo, Senhor, a nossa igreja, Senhor, como corpo, Senhor. Que nós cada dia venha, Senhor, permanecer firme, meu Pai, nas tuas promessas. Que nós venha cada dia crer, obedecer, esperar o tempo do Senhor, Pai, porque o tempo do Senhor, ele é perfeito, ele é agradável, Senhor, para nossas vidas. Cada dia venha nos capacitando, cada dia, Senhor, o Senhor venha nos instruindo, cada dia, o Senhor venha, Senhor, nos dando, Senhor, uma nova visão, Senhor. Assim como o Senhor deu, Senhor, a nossa nova igreja, Senhor, venha nos dando uma nova visão, Pai, para nossas vidas, para nossos pastores, para cada liderança. Eu quero te louvar por essa palavra abençoada e te agradecer, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor Deus, por cada um, Senhor, de nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. E glória a Deus. Amém, irmão? Estamos encerrados. Que a paz esteja com todos vocês. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você tenha uma reta semana abençoada. No nome de Jesus Cristo de Nazaré.